Você sabe o que é amor romântico? Provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu falar esse termo, amor romântico, e a gente associa muito, né, ao relacionamento de um casal, ao romantismo, mas eu tô aqui como pesquisadora para te dizer que não é bem assim. O amor romântico, ele muito mais tem a ver com o ideal, né? A gente chama de uma ideologia do amor romântico, porque ele vai falar sobre a gente encontrar a nossa alma gêmea, sobre a gente encontrar a nossa outra metade, passar a vida inteira com aquela pessoa e aquela pessoa é idealizada. O que muitas vezes quando a gente vê nos filmes, na literatura, isso parece uma coisa tão bonita, tão desejada. E eu confesso, inclusive, que eu já fui essa pessoa que consumi muitos livros de romance e desejei viver exatamente essa relação que a gente vê nas novelas e nos filmes. Mas o amor romântico, ele é sobre uma construção histórica muito antiga, que vai moldando muitas coisas que a gente vai fazendo ainda hoje na nossa vida. E isso muitas vezes tem um impacto na forma que a gente se relaciona, que a gente sente e até mesmo a quantidade que a gente acaba se doando a determinadas relações. E é justamente isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Mas antes de eu me aprofundar e te explicar mais sobre isso e como que você pode resolver um problema que você talvez nem saiba que tem, eu queria me apresentar. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu sou mestre em psicologia social, psicóloga clínica, terapeuta de casais e aqui eu falo sobre relacionamentos, mas você também pode me encontrar nas minhas outras redes pra gente continuar essa conversa. O problema não é o amor, nem amar alguém, inclusive eu sou a defensora, a maior defensora do amor, de que sim, a gente pode amar de forma mais leve. O problema é quando o amor ele começa a estruturar toda a nossa vida, sabe? E aí eu gosto de usar um termo que talvez você não tenha ouvido, que é descentralizar o amor romântico. O que seria descentralizar esse amor romântico? Centralizar o amor romântico é o que a gente entende como só pensar em homens, em macho, em relacionamento, sabe? Todo mundo tem aquela amiga que tá ali, que só pensa em relacionamento, que não consegue ficar solteira em nenhum momento, mas muitas vezes a gente associa essa centralização do amor romântico e das relações a essas pessoas que estão sempre se engajando em relações, que estão sempre ali em busca, falando sobre homens, mas a gente vê também a centralização do amor romântico de uma forma mais implícita e talvez até mais opressora dentro de relações afetivas, né? Como dentro do casamento, em que a mulher está ali gerenciando tudo, inclusive gerenciando esse marido, em que essa mulher está ali tendo todo aquele cuidado com a casa e essa mulher acaba se anulando. O amor romântico e a centralização disso vai quando essa mulher, só ela que pensa nos problemas, só ela que fala sobre isso, ele acaba acontecendo muitas vezes de uma forma muito mais sutil dentro do próprio relacionamento do que fora dele, porque talvez fora do relacionamento a mulher ainda não tem um nível de comprometimento tão grande como essa mulher que já tá ali, que precisa ser uma mulher sábia, que é mãe, então tem um peso ainda maior. A gente cresce entendendo que amor é sobre sacrifício, sabe? A gente tem que fazer tudo que a gente pode até a gente não aguenta mais. A gente vai crescendo e vai ouvindo algumas coisas, né? E a gente meio que não sabe de onde que essas coisas são, sabe? Eu adoro contar essa história e eu vou contá-la para vocês, que é Até que a Morte nos Separe. Até que a Morte nos Separe foi instituído quando a expectativa de vida era de cerca de 30 anos. Então, lá naquela época, eles diziam, no momento do casamento, até que a morte nos separe. Sendo que hoje a gente tem 3 vezes mais essa expectativa de vida. Então, será que faz sentido mesmo a gente pensar que o casamento é até a morte? Eu não tô falando aqui, né, sobre a gente acabar com os nossos relacionamentos, sobre o amor líquido, né? Inclusive, eu escrevi um ensaio teórico para falar sobre o amor líquido de Bauman, que eu acho interessante da gente tensionar, que ele, assim, é um sociólogo incrível, os escritos dele são muito interessantes, assim, indico muito as leituras, mas ele toca num ponto do amor sendo líquido na modernidade, e aí eu pergunto, por que o amor é líquido hoje? Desde quando é instituída a lei do divórcio? Desde quando as mulheres elas podem se separar? Quando surgiu a Lei Maria da Penha? Como que era a violência dentro dos relacionamentos? E aí são algumas coisas para a gente pensar, por que as relações hoje são mais líquidas? Será que é só a tecnologia? Será que é só a modernidade? Será que é só uma geração de mimimi? O que está acontecendo que as relações são líquidas?
E eu queria te contar um pouco da história que eu trago no referencial da minha dissertação, que eu acho que é muito interessante pra gente entender de forma muito breve, né, sobre essa coisa toda do relacionamento, que antigamente o casamento ele era feito através de um contrato, né? Então eu não me apaixonava por alguém e casava com essa pessoa porque eu escolhia, né? Era um contrato que era estabelecido pelo meu pai e aí ele escolhia, né, para que ele tivesse algum benefício com quem que eu ia me casar. Só ali a partir do século 17, mais ou menos, na época da burguesia, que começa a surgir essa ideologia do amor romântico. Porque a burguesia, ela precisava de um modelo que era centrado na família, né? A mulher gerenciando esse lar, os filhos e o homem nesse trabalho. Então tudo tinha uma função, tudo era muito pensado. E aí, no meio disso, vem a literatura, a cultura, tudo isso construindo um imaginário que vai colocando, né, as novelas, tudo isso vai trazendo para as mulheres esse imaginário do quanto que essa relação ela é desejada, do quanto que essa relação ela é idealizada. Por isso que a gente chama de ideologia, né? Então, basicamente, as mulheres elas foram colocadas para desejar um lugar que já era delas, o que é muito irônico, né? Que a gente vê ainda hoje as mulheres desejando como um grande objetivo de vida o casamento, mesmo apesar de terem muitas conquistas, né? Então a mulher, ela se forma na faculdade, ela tem um bom emprego, passa no concurso, mas as pessoas perguntam, mas e o casamento? Mas e o filho? Quando que vem o filho? Porque ainda é colocado isso com grande peso para essas mulheres. Isso vai se construindo até que lá no século XIX isso explode com Hollywood, filmes, e a gente tem até hoje grandes filmes, e aí tá, é um ponto fraco meu. Eu amo filmes de romance, aqueles bem clichês, mas eles mostram pra gente tudo que é extremamente idealizado. E que a gente vai pensar, e a gente vai colocar isso no mundo real, a gente sabe que o amor não é assim. O amor não é sobre alguém vir te salvar, nem você salvar ninguém. O amor não é sobre essa telepatia, sabe? Sobre esse sentimento apenas. O amor, ele é muito mais sobre escolhas, sobre saber conversar, sobre ter diálogos difíceis. O amor, ele não é tão idealizado quanto gostaríamos que fosse. E por isso eu queria te convidar a pensar sobre o que seria descentralizar o amor romântico, que basicamente não é deixar de você ser romântica, mas é a gente entender que dentro da nossa vida a gente tem várias áreas. O trabalho, a família, nossa vida pessoal, e dentro disso a gente tem o relacionamento, mas muitas vezes a gente gasta muito mais energia olhando para o relacionamento ou olhando para nossa família, sabe? Então é sobre descentralizar uma grande área que gasta muita energia da nossa vida, que às vezes é sobre ser aceita pelo outro, ser boa o suficiente, se doar, em nome de ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então, descentralizar o amor romântico é começar a olhar mais pra gente, com mais carinho, se colocar em prioridade, sem se sentir culpada, sem se sentir egoísta de fazer isso. E fazer isso é meio que um pouco na contramão, sabe, do que ensinam pra gente, que as mulheres, que o relacionamento é tudo na nossa vida, principalmente falando aqui das mulheres. Ensinam para as mulheres que relacionamento é difícil, que homem é difícil, agarra o seu, sabe, que tá insalubre, então fica aí com o que você tem, ensinam a gente a aceitar pouco. E descentralizar o amor romântico também é sobre isso, sobre entender que você sai desse lugar de ser a pessoa passiva que fica lá querendo ser boa, querendo ser escolhida, e você começa a escolher. Você começa a entender o que é bom pra você, o que você quer, sabe? Você se empodera, você subverte esse papel, não pra odiar homens. Não é sobre isso, é sobre você entender o que é importante para você e o que você quer e ir atrás disso. Não de algo idealizado, porque relacionamento não é perfeito, mas de um amor que faça sentido para você e entender que amor se constrói com ferramentas. E se isso fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. No dia 9 do mês que vem, eu vou fazer um encontro, que ele vai ter duração de 2 horas de forma online, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer ferramentas práticas e a gente vai pensar sobre o que é descentralizar o amor romântico, como que isso impacta na nossa vida e como que a gente pode viver relações mais leves e autênticas. Se isso faz sentido para você, o link para esse encontro está disponível aqui na descrição. Se esse vídeo passar para você enquanto esse encontro não tiver acontecido, mas se não, espero que a gente tenha outras edições para que você possa participar. No mais, a gente continua essa conversa lá na minha outra rede. Os links também estão disponíveis todos aqui embaixo. Mas me conta aqui no comentário desse vídeo o que você achou sobre esse tema, se você já sabia disso e o que você gostaria no próximo vídeo. Beijos!